Gravado, presidente. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, dia 7 de julho de 2023, iniciamos a sessão virtual da 10ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes à sessão de julgamento eu, Isabel Nil, Dr. Bruno Gonçalves, Dr. Rubens Neves, Dr. Odilo Sossolotti e Dr. Eduardo, pela representação fiscal. Registro também a presença dos advogados para acompanhamento dos julgamentos e realização de sustentação oral, Dr. André Félix, Dr. Rafael, acho que só o Dr. André, Dr. Luiz Carlos Fiorentino e doutora Eduarda Tupiaçu. Bom, vamos lá. Então, iniciando pelo processo 40.93.297, Cooperativa de Produtores Cana-de-Açúcar, processo de relatoria do Dr. Rubens, é um recurso ordinário. Dr. Rubens, se puder fazer uma breve apresentação do caso, depois eu abro a palavra para o patrono. Certo, bom dia a todos, senhora presidente. A acusação fiscal que vai estar aqui em tela é a situação do açúcar VHP, tá? Das transferências com redução indevida de base de cálculo. Esse aí foi mantido em defesa, foi julgado na 6ª Câmara Julgadora, onde foi cancelado, sob o entendimento segundo o qual açúcar VHP é um açúcar do tipo cristal, apto ao consumo humano. Esse acordo foi reformado na Câmara Superior, onde já há jurisprudência consolidada no sentido de que não se pode aplicar a redução de base de cálculo com operações com açúcar VHP, e o processo, então, foi devolvido à instância ordinária, quer dizer, isso estando definido, restou um laudo, algumas outras situações subsidiárias que não foram analisadas anteriormente, então a Câmara Superior devolveu para que essa análise fosse feita. Esta é, então, a situação. Muito obrigada, Dr. Rubens. Dr. Luiz. Obrigado, senhora presidente, senhores juízes e demais presentes, bom dia a todos. Nós estamos discutindo aqui um auto de infração com exigência de principal multa e juros por suposta falta de recolhimento decorrente da redução da base de cálculo prevista no artigo 3º, inciso 5 do anexo 2 do nosso regulamento, relacionado ao açúcar VHP comercializado pela recorrente. Como bem relatado pelo juiz Dr. Rubens, a questão da aplicabilidade ou não da redução da base de cálculo ao açúcar VHP já foi definida pela Câmara Superior desse Tribunal de Impostos e Taxas, e houve a determinação do retorno dos autos à instância ordinária para que houvesse a manifestação quanto aos demais argumentos aduzidos pela recorrente em sua defesa e seu recurso. O ponto que eu quero ressaltar aqui e que, se acatado, ele determina o cancelamento da exigência fiscal, é exatamente a questão da não incidência do ICMS na transferência entre estabelecimentos de uma mesma empresa. O entendimento já consolidado pelo STF na ADC número 49, com julgamento inclusive dos embargos de declaração em abril desse ano, tá? E a modulação dos efeitos não se aplica ao caso concreto. Conforme se verifica do auto de infração, folhas 6 a 8, a totalidade das operações objeto da autuação fiscal se refere à mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, do estabelecimento de Narandiba, São Paulo, para aquele localizado em Santos, sem qualquer ato de mercancia ou transferência de sua propriedade entre pessoas jurídicas distintas. Nessa hipótese, como se sabe, a exigência do ICMS ela contraria a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, no sentido da não incidência do imposto estadual na transferência entre estabelecimentos da mesma empresa. Após a Constituição de 88, o STJ, após várias decisões nesse sentido, editou a já conhecida súmula 1166, que diz o seguinte, abre aspas,
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Mesmo após o advento da Lei Complementar 87 de 96, a primeira sessão do STJ manteve esse mesmo entendimento pela sistemática dos recursos repetitivos, citando nesse sentido o RESP 1.125.133 de relatoria do ministro Luiz Fux, quando ele então compunha esse tribunal. Mesmo em relação a estabelecimentos localizados em estados distintos, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que é o tema 1099, firmou-se a seguinte tese: não incide o ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia, fecha aspas. É o ARE 1255885, relatoria do ministro Dias Toffoli, que foi julgado em agosto de 2020. E nesse sentido, isso é muito importante, o Pleno do STF ele declarou em sede de controle concentrado a inconstitucionalidade dos artigos 12, inciso 1º e 13, parágrafo 4º da Lei Complementar 87 de 96, que previam a incidência do ICMS sobre as transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. É o que restou decidido na ADC 49, que foi julgada em abril de 2021, relatoria do ministro Edson Fachin. Em relação a essa decisão, foram interpostos embargos de declaração, pleiteando a modulação dos efeitos, os quais foram decididos pelo plenário do Supremo em sessão realizada no dia 19 de abril desse ano, de 2023. A Corte Suprema ela modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do voto do ministro Edson Fachin, para que a decisão pela não incidência do ICMS na mera transferência entre estabelecimentos do mesmo titular passasse a ter eficácia apenas em 2024, ressalvando, entretanto, isso é muito importante para o caso concreto, os processos administrativos e judiciais que estavam pendentes de conclusão até a data da publicação da ata de julgamento do acórdão que analisou o mérito do tema, que é a data de 4 de maio de 2021. Então, frente ao quanto decidido pelo STF, eu acho que podem ser feitas algumas constatações. A primeira é que a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro do mesmo contribuinte, ela se aplica a operações internas e operações interestaduais. O segundo ponto é que, ao presente processo administrativo, se aplica o entendimento firmado pelo STF na ADC 49, ou seja, ele está fora da modulação proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Mais um ponto importante, que no julgamento ocorrido em abril de 2021, o Pleno do STF ele declarou a inconstitucionalidade das normas da Lei Complementar 87 de 96, que previam a incidência do ICMS sobre transferências entre estabelecimentos do mesmo titular. E, além disso, conforme orientação normativa, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo não recorre mais contra decisões dessa tese desde julho de 2016. Então, veja que o próprio parecer da representação fiscal juntado aos autos, ele diz o seguinte, abre aspas, até que seja definida a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC número 49, as administrações fiscais estaduais devem continuar a promover a exigência fiscal do ICMS dos contribuintes na transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, essencialmente por força da natureza vinculada da atividade de fiscalização, disciplinada pelo artigo 142 do CTN, fecha aspas. Assim, senhores, como os embargos de declaração já foram julgados e já foi definida também a questão da modulação dos efeitos, entende respeitosamente a recorrente que essa colenda Câmara Julgadora deve aplicar o quanto decidido pelo STF ao caso concreto, o que resulta na insubsistência do auto de infração. Isso porque, com a devida vênia daqueles que entendem de forma diferente, a não observância de uma decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
com repercussão geral reconhecida, contraria princípios constitucionais, como segurança jurídica, legalidade, moralidade e eficiência, de modo que se trata de procedimento a ser evitado a todo custo pela administração pública, sob pena de onerar o horário em caso de demanda judicial, a qual fatalmente condenará a Fazenda em honorários de sucumbência. A tese ela é ganha. Assim, é ilegítima a cobrança das supostas diferenças de ICMS das operações objeto do auto de infração, visto que, conforme decidido pelo STF, o imposto era integralmente indevido, vez que se trata de mera circulação de mercadorias entre estabelecimentos da mesma contribuinte, ora recorrente. Em conclusão, senhores, espera a recorrente que seja acolhido o presente recurso ordinário para que haja o cancelamento integral da exigência fiscal. Basicamente, era isso que eu tinha para falar sobre o caso concreto. Agradeço a atenção dos senhores e fico à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Doutor Luiz, parabenizo pela sustentação oral. Eu devolvo a palavra para o doutor Rubens. Obrigado, presidente. Só uma questão, doutor Luiz Carlos. Em não havendo a incidência do imposto nessas operações, o senhor, como representante da empresa, entende que o fisco deve autuar o destinatário por crédito indevido, como ele se creditou em uma operação que não deveria ter um imposto destacado? Olha, doutor Rubens, isso é uma questão que não se põe no caso concreto. Não é do caso concreto, é só a sua posição, assim, como seria, curiosidade mesmo minha. Olha, doutor Rubens, essa questão do crédito, eu acho que no próprio julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, foi dita que isso deverá ser regulamentado pelos estados, tá? A partir de 2024, tá? Então, eu não estudei a fundo essa questão, e não tenho uma posição formada sobre isso, tá? Eu acho que Sim. é uma questão bastante controversa, tá? Mas isso pende de regulamentação pelos estados, conforme definido pelo próprio Supremo. Sim, obrigado, doutor Luiz. Esse é o ponto. Sim, por isso que eu entendo que há que se aplicar uma modulação ao caso, porque se declara operações anteriores não incidentes, não tributadas, como é que vai se manter o crédito? Fica uma coisa incompatível, né? Assim, a operação não incide, mas existe crédito no destino. É preciso haver a modulação para que não haja um caos, né? Na arrecadação, na máquina do CMS no país inteiro. É, esse é o meu ponto, né? Então, em que pese os seus sólidos argumentos, né, apresentados, que todos nós reconhecemos, mas eu entendo ainda que deve-se aguardar a modulação para que haja uma segurança jurídica, porque imagina, e as pessoas que estão dando saída para as filiais, destaca ou não destaca o imposto agora, né? Assim, é preciso que exista uma orientação, né? Então, eu acho temerário nós, aqui ainda mais no âmbito administrativo, né, afastarmos a aplicação de uma lei válida e eficaz, que é a lei estadual, e dizer que não incide em ICMS nessas operações, mas que o crédito do destino é intocável, porque depende de uma regulamentação. Então, por esse motivo, eu entendo que é prudente, assim como tem a Câmara Superior parece que vai aguardar essa situação, mas aqui na instância ordinária eu simplesmente aplico a nossa lei ordinária, eu entendo que é o que nós devemos fazer aqui na instância ordinária, né? Então, eu exponho aqui no meu voto que, com relação à ADC 49 do Rio Grande do Norte, ainda se aguarda a modulação dos seus efeitos, né? Então, não tem um fato concreto apto a afastar a regra geral, né? Que determina a incidência de ICMS nas operações em tela. A Câmara Superior ainda determinou que se verificasse um parecer do Dr. Roque Carrasa e um laudo técnico que
deixaram de ser mencionados na decisão anterior, mas tanto esse parecer quanto esse laudo pugnam pela aplicação da redução da base de cálculo nas operações com açúcar VHP, uma tese já afastada, né, na Câmara Superior. Então, em suma, o meu voto é para dar um parcial provimento ao recurso ordinário, mas apenas para a redução da taxa de juros Selic. Então, esse é o meu voto, senhores. Obrigado. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. Eu vou passar a palavra primeiro para a representação que está com a mão levantada. Doutor Eduardo. Senhora presidente, obrigado. Na verdade, houve uma decisão em sede de embargo de declaração, julgada em 19 de abril de 2021, e nessa decisão, então, o tribunal, por maioria, ele julgou procedentes presentes em embargos para modular os efeitos da decisão. Então, houve a modulação dos efeitos, a fim de que tenha eficácia pro futuro, a partir do exercício financeiro de 2024. Como esses fatos geradores são de 2015, se eu não me engano, então essa decisão do STF não abarcaria esses fatos geradores. Muito obrigada a representação. Doutor Bruno. Doutor Luiz. Senhora presidente. Pois não. Senhora presidente, eu posso formular um voto de preferência nesse caso? Assim como foi formulado, acho que em uma sessão anterior. Na verdade, Claro. Já está pronto. Se eu puder só apresentar aqui. Bom, eu vou pedir preferência no sistema, se bem que não foi aberto os debates aqui. Então, peço desculpas. Se quiser continuar a sessão, quando aberto os debates, eu peço, senhora presidente. Só um minutinho, deixa eu registrar aqui. Ok, registrei. Iniciar debates. Acho que o doutor Rubens precisa registrar o voto. Ainda não está Doutor aberto, Luiz. agora sim. Doutor Luiz, algum esclarecimento de fato? Sim, senhora presidente, se a senhora me permite, só uma questão, tá? A questão da modulação dos efeitos em relação à não incidência do ICMS na transferência entre estabelecimentos, ela já foi decidida, tá? O que está para ser regulamentado é a questão do crédito, tá? E foi dito no julgamento que ficam ressalvados os processos administrativos e judiciais que estavam pendentes até a data de conclusão da publicação da ata de julgamento do acórdão que julgou o tema. Portanto, esse caso está fora da modulação. Embora eles tenham decidido que a não aplicabilidade seria a partir de 2024, mas ressalvado aquilo que já estava em andamento, que é exatamente o presente caso. Então, entendo respeitosamente que o nosso caso está fora da modulação proposta pelo Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Está sem áudio, presidente. Desculpa, obrigada, doutor Luiz. A Câmara Superior ela tem convertido julgamentos em diligência de processos desse tema para aguardar eventualmente a modulação ou mesmo a manifestação da PGE, se eu não estou enganada, é isso que estão fazendo. Então, independente do que as câmaras ordinárias decidirem, de toda sorte, quando esse recurso especial subir, ele vai necessariamente aguardar, né? Mas, vamos lá, acho que o doutor Bruno já registrou o seu voto. Sim, doutor Bruno, se quiser falar. Está registrado, senhora presidente. Eu não vou fazer a leitura dele por completo, até por uma questão de celeridade, mas a questão ela foi muito discutida no Judicial e nesse Tribunal de Impostos e Taxas também, né? Então, a gente tinha a súmula 166 do STJ, que tratava sobre a matéria, mas, não obstante a isso, por ser uma questão que estava enfrentando legalidade, a jurisprudência desse tribunal dominante, ela afastava a aplicação da súmula 166 para manter a incidência do ICMS sobre as transferências, sob pena de afronta ao artigo 28 da 13.457, né? Teve a ADC 49, que foi julgada favoravelmente aos contribuintes no sentido de não incidência de ICMS nas transferências entre estabelecimentos, isso em abril de 2021, e ato contínuo foram opostos embargos declaratórios, né?
Nesse momento, começamos a ter diversas decisões aqui do Tite, no sentido de, efetivamente, as câmaras ordinárias ou manterem um posicionamento de não incidir, o ICMS, deixando de aplicar a súmula 166 e a ADC por falta de julgamento acerca da modulação dos efeitos. E a Câmara Superior ela também vinha convertendo o julgamento em diligência para aguardar um resultado dessa modulação dos efeitos. Acontece que em abril, como bem ressaltado aqui pelo voto do Dr. Luiz Carlos, pela sustentação oral do Dr. Luiz Carlos, e muito bem enfrentado, como de costume, pelo voto do Dr. Rubens, realmente a Câmara Superior atualmente tem essa questão de converter em diligência. Acontece que, para mim, me parece que, com o julgamento do STF em abril desse ano, restou efetivamente decidido pela modulação dos efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, contudo, ressalvados os processos administrativos em trâmite durante esse tempo. Eu vejo que esse processo, salvo o melhor juízo, iniciou em 2017, com a apresentação de defesa administrativa, então o contencioso iniciou em 2017, de modo que, quando da publicação da ata do julgamento de mérito da DC 49, já existia o presente julgamento, né? Então, se dúvidas haviam em relação à modulação de efeitos que justificavam a conversão em diligência para aguardar a modulação dos efeitos, hoje essas dúvidas não existem mais, de modo que é necessária a aplicação do entendimento da DC 49 no sentido de cancelar integralmente o auto de infração. Então, com todo respeito ao excelente voto do Dr. Rubens, muito bem fundamentado. Dr. Rubens, concordo com o senhor em relação à questão do açúcar VHC. Realmente, ele tem que ser tributado nessas questões. Mas apenas por uma questão ali de aplicação dos artigos 926 a 928 do Código de Processo Civil, com aplicação supletiva ou subsidiária, nos termos do artigo 15 também do mesmo diploma legal, eu entendo pelo cancelamento do auto de infração na necessidade de uniformizar o entendimento jurisprudencial. É nesse sentido que voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Odilo. Eu vou acompanhar o voto do relator, o doutor Rubens. Bom, essa é uma matéria ainda controvertida. Eu já tive a oportunidade de me manifestar em outros processos, mas eu vou pedir vênia ao Dr. Rubens e eu vou acompanhar o Dr. Bruno. E certamente aí o trabalho vai ser da representação. E, doutor Eduardo, o trabalho vai ser da representação, né? Mas esse assunto, certamente, quando chegar na superior, eu acredito que ainda o procedimento vai continuar o mesmo, ainda será convertido de julgamento em diligência. Então, na verdade, quem vai dar a palavra final sobre a matéria vai ser a Câmara Superior. Então, neste caso, eu peço vênia, viu, doutor Rubens, apesar da construção do seu voto, eu vou acompanhar o doutor Bruno. Doutor Bruno já registrou o voto, doutor Rubens também. Ok. Então, vamos lá, encerrar debates. Quórum. Votação. Opa! Ô, doutor Rubens. Não, doutor Rubens, espera um pouquinho. Doutor Não. Isabel. Tá vendo só? Não. Tá vendo só? Não, doutor Rubens. Não adianta, doutor Isabel. Nem o sistema aceita essas coisas. Foi um ato falho. Foi um ato falho. Encerrar debates. Doutor Rubens sabe que, de modo geral, eu concordo com seus votos, mas
De vez em quando a senhora dá umas escorregadas, eu entendo, doutor. Ah, doutor Rubens não fala assim. Doutora Dilo, ok. Então vamos lá, votação. Agora sim. Então, vamos lá, encerrar a votação. Vamos ver se eu consigo registrar aqui. Não, questão antecedente, conhecido integralmente, provido. Registrar voto. Voto do Dr. Bruno. Agora acho que deu certo. Vamos ver. Agora deu certo. Bom, então, o resultado do processo 4093.297, o recurso ordinário foi conhecido e provido. Doutor Luiz, esse é o resultado. Obrigado, senhora presidente. Agradeço a atenção de todos. Desejo a todos um bom dia e peço licença para sair da reunião. Pois não, doutor, muito obrigada. Bom dia para o senhor. Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Bom, vamos lá. Então, o próximo processo é 4094.242, Cláudia Coimbra, de Toledo, processo de relatoria do doutor Odilo. É um pedido de retificação de julgado. Doutor Odilo, está presente o doutor André, que vai fazer a sustentação oral. Doutora, gostaria que fizesse um resumo. Por favor, doutor. O doutor Bruno, acho que ele não participou, porque inclusive teve uma vista do doutor Rogério, né, quanto do julgamento. Isso aqui envolve TCND, é um item só, mas abrange ações, vários imóveis, e um imóvel em particular, que é da Rua Escócia. O auto foi mantido em primeira instância, aí teve um julgamento da segunda Câmara, julgadora do TIT, que deu provimento parcial ao recurso ordinário, e essa decisão acabou sendo anulada pela Câmara Superior. Novamente, houve uma decisão proferida pela segunda Câmara julgadora, que deu provimento parcial ao recurso do contribuinte e afastou a exigência em relação ao imóvel da Rua Escócia. O contribuinte ele interpôs um pedido de retificação de julgado contra essa decisão da segunda Câmara. Esse pedido de retificação de julgado foi indeferido pela presidência do TIT. O contribuinte também interpôs um recurso especial que não foi conhecido. E a Fazenda também interpôs um recurso especial que foi conhecido e foi devolvida a matéria para essa Câmara, a nossa Câmara Julgadora, para complemento de julgado e para se manifestar sobre a decisão dessa segunda Câmara, que afastou a exigência fiscal em relação ao imóvel da Rua Escócia 51, porque o resto havia sido mantido, né? Então, é um pedido de retificação de julgado contra a decisão proferida por essa 10ª Câmara, que envolveu, né, o retorno a essa Câmara em face da decisão da Câmara Superior para complemento de julgado somente da Rua Escócia 51. Não sei se eu fui muito claro, mas... Muito obrigada, doutor Odilo. Doutor André, bom dia. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui, né, presente no Tribunal de Impostos e Taxas, mesmo que virtualmente, né?
essa 10ª Câmara, que muito aprendi quando compunha. Apenas informar também que o doutor Rafael é patrono da causa, está aqui presente com a gente hoje, né, também é patrono. Parabenizar o doutor Odilo pelo seu voto no recurso ordinário, né, ele matou a questão do ITCMD com precisão do imóvel da Rua Escócia, essa questão de qual é a base de cálculo que deve ser utilizada, é o valor venal ou é o valor do ITBI. Porém, contudo, há um erro de fato e uma premissa falsa adotada na decisão. Qual seria a premissa falsa? Que ocorreu a transferência do bem imóvel, que houve a doação. A doação por si só é totalmente errada. Não tem base alguma. Por isso que fica esses índios, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu vou tentar ser curto para não tomar muito tempo dos senhores. A acusação deixou de pagar ITCMD no montante de tanto em 11/6/2014 por omissão devido pelo recebimento de doação de bens efetuadas por seus pais à época da dissolução da união, conforme a verbação do divórcio, de acordo com os valores relacionados, e tem o relatório circunstanciado instruindo o auto de infração. Qual é o caso? Os pais da contribuinte, a Cláudia Lara, Coimbra Lara, se divorciaram judicialmente. Uma sentença, que eu saiba, e sempre aprendi, é lei entre as partes. Então, foi uma decisão entre o pai da Cláudia e a mãe da Cláudia. Ficou decidido no divórcio que uma parte do imóvel da Rua Escócia seria doado para a Cláudia. A parte das cotas da Pecuária Juruá seria doado para a Cláudia. Essa foi o que eles decidiram no divórcio, que é lei entre as partes. E foi sempre contestado isso nos autos, que não ocorreu a transferência, a doação do bem. Seguinte, aí, por que colocar essa data 11/6/2014 na autuação? Porque quando você faz uma doação, você tem 15 dias para recolher com benefícios. Essa é a regra. É o que está na lei. Então, foi feito o divórcio. Recolher o ITCMD, aí a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo entendeu, não, está errado aqui, os valores. As cotas que ela recebeu da agropecuária, que ela efetivamente recebeu, foi calculado errado. Porque como está no divórcio que vai integralizar os imóveis, tem que recolher um valor maior. Então, tudo que está narrado nos autos não aconteceu. O imóvel da Rua Escócia, para vocês terem uma ideia, nunca foi transmitido para o nome da Cláudia. Não houve a doação. Em 2020, ele foi vendido para uma outra pessoa jurídica. Ou seja, não cumpriram o que está na decisão judicial. A Cláudia pode entrar com uma ação da justiça, pode pedir perdas e danos, mas não cumpriram. E segundo, a integralização dos imóveis que tanto reclama a fiscalização. Deveria ter recolhido mais ITCMD, porque ela recebeu cotas, só que quando fizeram o cálculo, os imóveis não estavam integralizados. Na 10ª alteração de contrato social, que foi utilizada como base para essa alteração, não tem a integralização dos imóveis prometidos na ação de divórcio, que a Cláudia não é parte. A integralização dos imóveis ocorreu na 11ª alteração contratual, que foi em 29/7/2015. Então, como que pode a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo exigir um ITCMD supostamente devido em 2014 de um imóvel que não foi transferido não foi doado de fato, nem de direito, porque não tem a escritura, não tem a transmissão de propriedade para a Cláudia, só ocorreu em 2020 uma venda para a terceira pessoa, e ainda pedir que recolha ITCMD sobre imóveis que foram integralizados no capital social somente em 2015. Então, é por isso que é a retificação de julgado. Por isso que é toda essa bagunça no processo de indas e vindas. Porque a descrição da acusação não coaduna com a verdade dos fatos.
Muito obrigado a atenção de vocês. Eu queria ser bem curto e grosso, acho que não tem muito mais o que esclarecer. Qualquer coisa, estamos à disposição. Doutor André, parabenizo pela sustentação oral. Doutor Rafael, peço desculpas por não ter anunciado a sua participação aqui, mas doutor Rafael também presente para acompanhamento do julgamento. Doutor Odilo, devolvo a palavra para o senhor. Já está aberto para edição, inclusive, o processo. Então, doutor, eu já fiz a edição, agora eu vou precisar de uma orientação pelo seguinte. Eu estava votando pelo não conhecimento do PRJ, mas eu vou ter que me manifestar também no recurso ordinário, né? Não, doutor Odilo, se o senhor não conhece o PRJ, a decisão não Então, mexe no recurso ordinário. Nem porque, aparece veja bem, no voto, o seu voto para... O recurso ordinário nosso, né, que nós julgamos só em atendimento o que a Câmara Superior determinou, acabou sendo conhecido parcialmente e não provido. Agora eu poderia simplesmente, então, não conhecer do PRJ? Se o senhor não conhecer, não vai abrir tela para mexer no recurso ordinário, fica valendo a decisão anterior. Está sem áudio, doutora Isabel. Desculpe, é a força do hábito. Eu acho que essa não é a pergunta que ele está fazendo. Acho que a dúvida dele aí é a seguinte: como retornou da Câmara Superior para análise do PRJ, se ele pode não conhecer do PRJ. Acho que é essa a dúvida dele, porque de fato, se ele não conhecer, se ele não conhecer, não vai aparecer mais nenhuma tela. Então, eu acho que é isso que ele está perguntando. Assim, a competência de conhecimento do PRJ é da Câmara, da Câmara que proferiu o voto, e não da Câmara Superior. E veja, doutor Rubens, que situação interessante. Lembra que nós tivemos um processo a semana passada, que eu acho que era mais ou menos, não sei se foi a semana passada, mas era mais ou menos a mesma situação. O que retornou era o PRJ e no final não havia possibilidade de registrar nenhuma... Era um processo seu, era um voto seu, que nós ficamos até na dúvida na hora de registrar, que só tinha o recurso ordinário. E esse retornou como PRJ. Aqui ele veio só o RO. Sim. Parece mas que lá em cima, na Câmara Superior, eles erraram na hora de indicar a decisão que deveria ser mexida, né? Sim. Eu registrei, parece que apareceu. Então, o meu voto está disponível. Doutor Odilo quer fazer um resumo do voto? Como eu já havia dito, a decisão de primeira instância manteve o auto de infração. Houve uma decisão na segunda Câmara e houve um provimento parcial. Só que essa decisão ela foi anulada, então ela não está repercutindo. Mas a segunda decisão da Câmara, a segunda decisão da segunda Câmara julgadora, aí ela tem repercussão nesse processo. O que a segunda Câmara julgadora decidiu? A decisão anterior estava anulada e o auto mantido em primeira instância. A segunda Câmara julgadora deu provimento parcial e ela excluiu do crédito tributário o imóvel da Rua Escócia. Agora, veja bem, o PRJ, ele abrange todo o auto de infração. Então, porque já houve um PRJ contra a decisão da segunda Câmara, que ela é uma decisão abrangente, ela examinou tudo. Esse PRJ, ele foi indeferido.
Então, eu entendo que o PRJ que nós temos que analisar hoje é referente à nossa decisão da Rua Escócia, que é o que foi devolvido pela Câmara Superior para complemento de julgado. Então, embora seja um item só de TCMD, ele, como o doutor André explicou, tem imóveis, tem ações, tem uma série de coisas. Mas a decisão nossa, que foi proferida, é só em relação à Rua Escócia. O imóvel da Rua Escócia. Então, o PRJ, né, o questionamento do PRJ é mais amplo. E em relação especificamente no item 11A, para o imóvel da Rua Escócia, utilizou-se a base de cálculo fixada para o lançamento do IPTU, haja visto que o contribuinte julgou, à luz das condições peculiares do imóvel, que somente esse possui ser o valor mais aproximado àquele do mercado, consoante o conceito de valor fixado. Então, o contribuinte se justifica, né, como que ele entendeu o cálculo para o imóvel da Rua Escócia. Fala também de cotas, né, que depois eu vou explicar melhor. De início, entendo que o pedido de identificação de julgado não comporta conhecimento. Não estou demonstrado erro de fato ou omissão da decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora, que merece qualquer correção. Como já citado anteriormente, a Câmara Superior decidiu que o recurso especial interposto pela Fazenda Pública foi conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão colegiada, especificamente em relação à porção de crédito tributário decorrendo do imóvel situado na Rua Escócia. Então, aqui eu destaco o voto que nós proferimos naquela decisão, que no final subitem 20.20. Então, seria 12.3, subitem 20.20. Pelo exposto, a infração está perfeitamente caracterizada, haja visto pelo disposto no artigo 16, parágrafo único, item 2, do Decreto 46.655/2002, permite que seja adotado, em se tratando de imóvel urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, divulgado ou utilizado pelo município vigente à época da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, não havendo como afastar a aplicação da legislação em comento, nos termos do artigo 28 da Lei 13.457. Ademais, como já ressaltado anteriormente, o valor utilizado pelo fisco como base de cálculo do imóvel da Rua Escócia 51, conforme consulta o valor venal de referência no site da Prefeitura de São Paulo, folha 54, ou seja, o valor apurado pelo fisco é inferior ao valor que os próprios doadores atribuíram ao imóvel da Rua Escócia. Então, houve um pagamento. A divergência seria a base de cálculo, mas houve um pagamento de TCMD da Rua Escócia. Portanto, em que pese supressão atuada, o fato de que o acordo atacado manifestou seu entendimento a respeito da fundamentação legal para a manutenção do feito fiscal, bem como analisou os documentos, bem como as alegações apresentadas pela recorrente. Pelos trechos destacados no pedido de retificação de julgado, é possível notar o inconformismo do autuado quanto à apreciação e valoração das provas apresentadas com o objetivo de infirmar a ação fiscal. No meu entendimento, não se considera o erro de fato a valoração das provas, mas sim pode ser objeto de eventual reconhecimento de nulidade da decisão quando o alegado é recurso próprio. Então,
Eu não estou conhecendo o pedido de retificação de julgado por não haver reconhecido a ocorrência de erro de fato. Muito bem, doutor Odilo, parabenizo pelo voto. Doutor Odilo, eu estou tentando puxar aqui na memória, quando nós votamos esse processo. De vista do doutor Rogério Nomura, Rogério, no sim. final ele acabou concordando comigo. Sim. Ontem, por coincidência, nós tivemos eu estava lá na Câmara Superior e teve um processo com um tema muito semelhante, e eu até entrei aqui no processo agora, mas ainda não foi publicada a decisão. E eu estou com uma certa dúvida aqui em relação a esse resultado do PRJ. Como esse processo desceu, doutor Odilo, eu vou pedir vênia, mas eu acho que eu vou pedir vista desse processo só para dar uma olhada e ver se... Imagino que até segunda-feira esse voto já deve ter sido publicado, de ontem, e para poder analisar com vistas ao resultado de ontem, lá da Câmara Superior. Doutor Bruno? Bom dia novamente a todos. Parabenizo o doutor Odilo pelo voto, o doutor André pela excelente sustentação oral e pela contribuição que muito deu a esse Tribunal de Impostos e Taxas. Eu posso fazer algumas perguntas ao patrono, doutor Isabel, só para entender. Doutor André, aqui, salvo o melhor juízo pelo que foi falado, teve uma sentença no divórcio dos pais da senhora Cláudia, que determinou a doação dos bens para a senhora Cláudia. Essa sentença ela não foi cumprida, né, pela sustentação oral mencionada, e salvo o melhor juízo, foi falado que teve uma venda desse imóvel, né? Aí, que é a parte que eu comecei a não entender. Houve uma venda do imóvel, houve a integralização do capital social de uma empresa com o imóvel. E ponto 2, quem fez essa integralização? Porque pela sustentação oral menciona que esse imóvel ele nunca foi transmitido, né, a partir de imóvel para a senhora Cláudia, né? Então, eu gostaria de saber primeiro se foi venda ou integralização, e se integralização, quem integralizou esse imóvel no capital social da pessoa jurídica constituída. Perfeito, doutor Bruno. Doutor Bruno, pela pergunta, talvez eu não tenha explicado de forma bem clara. No divórcio ficou decidido 3 questões básicas, vamos por assim. Primeiro, a transferência de uma parte desse imóvel da Rua Escócia para a senhora Cláudia. Segundo, transferência de cotas da Agropecuária Juruá para a senhora Cláudia. E terceiro, outros imóveis, se eu não me engano, são 2 imóveis, outros imóveis, não tem nada a ver com esse da Rua Escócia, iriam integralizar seriam integralizados no capital social dessa agropecuária. O imóvel da Rua Escócia nunca ficou para ser integralizado no capital social. É isso que aconteceu. E ele nunca foi transmitido para a senhora Cláudia. Ele foi vendido direto para uma terceira pessoa, em 2020. E só aproveitando aqui a oportunidade, com todo respeito, houve sim um pagamento de TCMD, a declaração de doação 42, 22, 37, 36, referente às cotas do pai da Cláudia para a Cláudia. Foi esse TCMD que foi pago. Entendeu? Não foi referente ao imóvel da Rua Escócia. Obrigado. Senhor presidente, eu fiquei um pouco aqui, então, se esse imóvel nunca foi transmitido, de fato a gente tem aqui uma questão de Código Civil que sobrepõe as normas de direito tributário, né? Eu sei que tem uma sentença, mas obrigatoriamente para a senhora Cláudia passar a ser proprietária, seja por doação, seja qualquer outro título, precisaria estar na matrícula. Eu não analisei os documentos, mas eu sou suplente, eu acho que pedir vistas junto com a senhora não seria de bom alvitre. Mas como a senhora já vai pedir, podemos seguir, era só uma dúvida que eu tinha mesmo em relação ao processo, senão eu pediria vista se a senhora não tivesse se manifestado.
Não, doutor Bruno, se o doutor Bruno também quiser pedir vista, não vejo problema algum. Nós ainda temos um semestre inteiro, e certamente outras substituições devem acontecer aí no semestre, se quiser. Eu pretendo estar aqui, certamente, para votar esse processo. Então, se o doutor quiser pedir vista também, eu não pode pedir, porque eu também consigo. Então vou pedir vistas em conjunto, senhora presidente, porque se for Tá isso, certo. me parece assim, teve análise de prova, mas que o doutor Angelo colocou no voto, realmente teve análise de prova. Mas, na minha visão, a depender, eu queria analisar. Se for isso, se não teve a transferência para a senhora Cláudia, provavelmente pode ter tido algum erro de fato na decisão. Pode ter tido. Né? Sim. Então, eu gostaria Sim. de analisar primeiro o conjunto probatório para conseguir me manifestar sobre o caso. Tá certo. E eu também quero aguardar essa decisão de ontem, a publicação dessa decisão. Realmente, eu participei do julgamento, mas eu não tenho aqui a íntegra da decisão, então vou aguardar a publicação dela para ver, porque o tema é semelhante. E eu acho que seria interessante até algum efeito. Deixa eu colocar aqui. Doutor Rubens, aguardo o retorno. Sim, presidente, aguardo o retorno. Lembrando, né, que se tratando de PRJ, não se pode alterar o entendimento anterior, né, a valoração de provas, qualquer coisa que se faça nesse sentido é anulado, né? Então, temos que nos manter. Ocorreu erro de fato ou é uma divergência quanto à interpretação dos fatos e seus desdobramentos? É isso que a gente precisa focar nisso. Aguardo, então, o retorno. Tá certo. Representação? Não tenho nada a acrescentar, senhora presidente. Vamos aguardar. Então, doutor Bruno, obrigada. Doutor Bruno, então, doutor André, esse processo sai em vista comigo e com o doutor Bruno, e numa sessão futura, se o doutor quiser acompanhar o julgamento, já sabe como proceder, tá bem? Tá certo. Muito obrigado a todos e ótima sessão para vocês. É sempre um prazer revê-los. Obrigada, doutor André. Doutor Rafael, também obrigada. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Então, deixa eu só encerrar aqui. Bom, agora o processo é o primeiro da pauta 4085239, de Palma Comércio e Distribuição e Logística, processo de relatoria do Dr. Rubens. Está presente aqui a doutora Eduarda. Bom dia, doutora. Bom, Sim, doutora Isabel. Deixa eu só rememorar um pouco a situação desse processo. Nós tivemos aqui numa sessão anterior, não havia patrono presente na sessão de julgamento, e Dr. Rubens, de forma bem sucinta, entendeu pela conversão do julgamento em diligência, e meu voto foi no sentido de cancelar o auto de infração. Acontece que no dia da sessão nós não conseguimos registrar esse processo de jeito nenhum, não conseguimos registrar o voto de jeito nenhum. Dr. Rubens, contenha-se. Contenha-se. Não conseguimos, e esse processo até demandou um certo tempo para retornar, porque ele ficou ali, fiquei acompanhando até para ver se já tinha sido resolvido o problema. Não sei se hoje vamos conseguir registrar, mas de toda sorte, doutor Rubens, antes de qualquer coisa, eu vou passar a palavra para a doutora fazer o registro de alguns pontos que ela entender necessários. E depois nós vamos fazer um resumo aí dos votos, porque eu tive que alterar o meu, tá certo? Mas, doutora Eduarda, por favor, com a palavra. Bom dia a todos, agradeço a deferência da doutora Isabel, cumprimento a todos os componentes da Câmara, representante do físico aqui, doutor Eduardo. Bom, nesse caso,
como Vossas Excelências já devem ter tido a oportunidade de verificar, é um emaranhado de demonstrativo fiscal que veio com uma série de nulidades. Houve a autuação em 2017, houve a defesa administrativa, tendo se identificados vários vícios que houve a primeira baixa em diligência, remanescendo os vícios, houve uma segunda baixa em diligência, o processo já até havia sido julgado, houve o reconhecimento de nulidade em primeira instância, retornou-se à diligência fiscal e, infelizmente, o demonstrativo, a memória de cálculo, continuou trazendo uma série de vícios, como, preponderantemente aqui, o aumento do principal de ICMS no demonstrativo de cálculo. Então, o valor que já era de 23 milhões e uma fração na época da lavratura, passou a ser 700 mil reais maior só de principal na segunda baixa em diligência, que foi mantido, que foi objeto de impugnação por parte da autuada aqui da GIPAL. Então, aqui, Excelências, meus pontos vão ser sucintos, até para não tomar muito tempo dos senhores. Em relação, primeiro, à questão já debatida aqui no primeiro julgamento de hoje, que era em relação à não incidência do ICMS das mercadorias em estabelecimento do mesmo titular, que já foi decidido pelo STF na DC 49, inclusive já foi objeto de sustentação oral aqui do doutor Luiz Carlos anteriormente, e conforme o voto do doutor Bruno Gonçalves aqui muito bem apontado, já houve o julgamento dos embargos de declaração, já houve a modulação dos efeitos, e o caso aqui em debate, ele se enquadra, porque ele já estava em trâmite antes da época da modulação, considerando que o auto é de 2017. Então, aqui já há um primeiro ponto que a boa parte da autuação, ela cai, porque ela se refere à remessa de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Então, aqui não há incidência de ICMS, como já definido pelo STF, e este egrégio Tribunal de Impostos e Taxas deve reconhecer o entendimento já afirmado pelo plenário do Supremo e aplicar a tese. E, nesse caso, boa parte do auto de infração já deve ser cancelado a este título. E também aqui em relação à parte da decadência, um outro ponto importante é que no primeiro momento em que esse processo foi submetido a julgamento de primeira instância, houve o reconhecimento lá atrás de que parte dele haveria decaído, mais especificamente de janeiro de 2012 a março de 2013. No momento em que houve baixa diligência e que o processo retornou novamente a julgamento de primeira instância, esse assunto foi esquecido, não foi mais debatido. Então, é como se todo o auto tivesse sido restabelecido e ignorada a questão da decadência. E esse ponto foi debatido em manifestação à diligência, novamente debatido em recurso ordinário, e trago aqui a Vossas Excelências para que analisem esse tema também, que também implica em cancelamento de boa parte do auto. E aqui, em relação a mais um ponto, a demonstração da memória de cálculo e aos valores expurgados na diligência fiscal. Como eu já mencionei aqui, houve duas baixas em diligência. Na primeira, foi determinado a fiscalização que identificasse todas as notas fiscais e o que foi retirado e o que remanescia em discussão. Mas, infelizmente, quando houve a nova baixa em diligência, esses valores não foram esclarecidos. Houve uma menção aqui, peço bem até para ler exatamente o que foi mencionado, a elaboração de tabela NCM legislação, folhas 568 e 577 dos autos eletrônicos, adequação de informações com as operações da empresa autuada e correções em relação à data de entrada das mercadorias e exclusões indicadas na manifestação fiscal, de folhas 1135 a 1156. Então, aqui eu peço venha para esclarecer, Excelências, que esses esclarecimentos e essas supostas correções que foram feitas pela fiscalização, elas, na verdade, não ocorreram, porque o auto passou a ter principal maior do que ele tinha na origem, em 2017. Então, assim, matematicamente, é impossível que a fiscalização tivesse feito decotes da autuação, tivesse retirado notas fiscais indevidas, tivesse feito o reconhecimento de alegações feitas nas defesas anteriores e, mesmo assim, o auto de infração ter tido valor de principal superior.
Então, realmente, o que demonstra é que a realidade é que houve uma tecnia nessa elaboração, e aqui com todas as vênias, a fiscalização envolvida, mas houve uma tecnia na elaboração dessa memória de cálculo, o que ocasionou um cerceamento dos direitos de defesa da DIPALMA, da recorrente, porque não se pôde identificar o que de fato foi retirado, o que de fato remanesceu, e para que se pudesse, inclusive, mencionar nominalmente as notas fiscais. Aqui até comento que nas defesas nós mencionamos por amostragem algumas notas para demonstrar algumas teses, de mercadorias que retornaram, de mercadorias que tinham enviadas para estados e que tinham protocolos com o estado de São Paulo, ou para demonstrar remessas de mercadorias em estabelecimentos de mesmo titular. Então, algumas notas nas defesas foram mencionadas por amostragem, e essas pontualmente foram retiradas, mas não se refez o cálculo de fato. Então, assim, não é um problema pontual, é um problema metodológico que envolve toda a autuação, e por isso o cálculo teria que ser refeito. Mas, como já passou o prazo decadencial e no refazimento de cálculos importaria aqui em ultrapassar o período de 5 anos de decadência, então aqui a manifestação da recorrente é que nada do auto deve ser mantido, seja por conta dos problemas técnicos da memória de cálculo que impossibilitaram e que continuam impossibilitando a recorrente de manifestar a sua defesa, de se defender a contento contra uma autuação de mais de 50 milhões de reais histórico, e também considerando, já decidido pela DC 49, a manifestação do Supremo em caráter já definitivo, com modulação dos efeitos definida, em relação à remessa de mercadorias em estabelecimentos do mesmo contribuinte. Então, acho que seriam esses pontos, não pretendo me alongar muito, e agradeço a oportunidade. Doutora Eduarda, muito obrigada pela sustentação, parabenizo pela objetividade. Doutor Rubens, posso fazer um resumo ou o doutor prefere falar do seu voto? Acho que talvez seja melhor, né? Melhor eu falar, né? Aí a senhora se contrapõe, se for o caso. Bom, inicialmente, eu tenho a impressão que o contribuinte compreende que o imposto que está sendo cobrado dele não é um imposto que incide na remessa entre estabelecimentos do mesmo titular. É um imposto cobrado por antecipação das vendas futuras do contribuinte para quem quer que seja. Então, não é imposto que incide em transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, né? Acho que está claro isso, né? Está cobrando um imposto de substituição tributária, vendas futuras. Então, não tem nada a ver com estabelecimentos do mesmo titular. E com relação a esse fato de que um demonstrativo significa um novo lançamento, não. A única possibilidade de haver um novo lançamento aqui é se o órgão de julgamento determinar uma retificação. Se o fiscal apresenta um demonstrativo errado, se ele errou os cálculos, alguma coisa, isso não é um novo lançamento, é apenas um novo demonstrativo que o órgão de julgamento vai analisar e vai adotar ou não, né? É só um trabalho técnico ali de explicações para a Câmara. Mas, de forma alguma, é um novo lançamento, não se aplica prazo decadencial em relação a isso, né? Então, esse processo tem falhas de elaboração desse novo demonstrativo, tá certo? Mas, como a patrona bem informou, são fatos que resultaram em mais de 23 milhões de reais, alguma coisa assim, que deixou de ser recolhida aos cofres públicos. E ainda que tenha ocorrido uma inépcia do agente fiscal na elaboração desses demonstrativos, não há que se punir a sociedade paulista, né? Falar assim, olha, vocês vão ficar sem 23 milhões de reais porque o fiscal está se embananando aqui, não está conseguindo. Não, a nossa legislação, ela prevê especificamente, né, que o órgão de julgamento, tanto nós quanto a representação fiscal, pode devolver o processo para aperfeiçoamento da instrução, né, processual, porque a sociedade não tem culpa.
se o fiscal errou um demonstrativo aqui, né? O dinheiro é público, não é do fiscal, né? Ele é só um agente público. E a sociedade nem tem culpa em eleger, porque ela nem escolheu essa pessoa para fazer o trabalho, tá certo? Então, assim, a própria lei prevê que a instrução processual seja aprimorada quantas vezes for necessário, né, até que tudo fique certo, porque houve a falta de pagamento do imposto, isso é indiscutível, né? E esse imposto precisa ser pago, porque é bem público, é indisponível, tá certo? Então, a lei diz, olha, volte quantas vezes for necessário para que haja o aperfeiçoamento até que tudo seja esclarecido, né? Nós só não podemos, por um fato desse, afastar o direito da sociedade de ver o dinheiro dela recolhido, né? É um direito público, né? Indisponível. Então, eu vou fazer um breve resumo aqui. O fiscal juntou um demonstrativo, as folhas 578, a pedido do órgão de julgamento, e esse demonstrativo carece de maiores informações. O valor do imposto remanescente é superior ao valor indicado no EDF original, porque ele certamente, né, aplicou juros, incidindo do momento da lavratura do AIM até o momento da elaboração desse novo demonstrativo, tá certo? Mas isso teria que ser separado, ele não pode já atualizar o imposto e colocar lá, sendo que o contribuinte fala assim, escuta, mas como é que eu vou conferir se isso aqui está certo? E ele tem razão, o contribuinte, né? Porque não lhe é possível aferir o acerto do cálculo do imposto remanescente na ausência de um memorial de cálculo com as reduções apresentadas em valores originais sem atualização, de forma a ser possível avaliar o montante da redução. Determinou-se que fizesse um novo demonstrativo para que se efetuasse as reduções. Mas como houve um lapso temporal, tem uma atualização aí, o agente fiscal, não sei por que, ele atualizou, mas isso claramente impede o contribuinte de verificar isso e de se defender, é claro, né, tá certo. Então, o fiscal tem que apresentar um memorial de cálculo com as reduções em valores originais, sem juros, de forma a ser possível avaliar o montante da redução, apontando ainda quais operações foram reduzidas ou afastadas do débito fiscal, certo? Então, eu estou convertendo a diligência dizendo para o fiscal, olha, você tem que fazer isso, você entende que você tem que fazer isso? Então, faça, porque é o seu trabalho, você precisa de fazer o seu trabalho direito, bem feito, tá? De uma maneira decente. É isso. Eu não estou escrevendo isso aqui, estou só falando agora. Mas eu estou devolvendo o processo em diligência para que ele faça um trabalho decente, minimamente decente, e apresente algo que o contribuinte possa ver e falar, olha, eu concordo ou discordo. Porque do jeito que ele apresentou, não tem condições de fazer isso. Então, esse é o meu voto. Eu acho que ele já... Não, eu já estou registrando aqui agora. Então, está registrado o voto. Doutor Rubens, muito obrigada. Deixa eu só registrar aqui o meu... Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver, agora é a hora da verdade. Bom, aqui é o seguinte, na sessão anterior, que foi que eu não consegui registrar o voto, eu pedi vista e o Dr. Rubens há de concordar comigo que é um dos poucos processos que nós discordamos tanto assim. Mas neste processo eu acabei analisando, me antecipei, entrei inclusive no mérito.
Realmente esse processo e a nossa divergência é exatamente essas idas e vindas do processo, que foram muitas, com demonstrativos apresentados, novas decisões, decisão anulada. Então, eu acabei fazendo um voto extenso. Naquela outra sessão, eu acabei lendo esse voto quase que na íntegra, mas eu avancei no mérito e, ao final, entendi pelo cancelamento do auto de infração. Acontece que há umas semanas atrás nós tivemos aqui um processo do Dr. Odilo, me chamou a atenção um precedente que foi mencionado no voto dele. E para evitar aqui, eventualmente, alguma nova alegação de nulidade, o meu voto, e eu justifico já com uma boa parte do voto anterior, mas o meu voto neste momento, Dr. Rubens, em que pese aí esses equívocos, me parece que a oportunidade para solução já passou. Esse processo já teve muitas devoluções, já foram apresentadas, como já mencionado, já foram apresentados mais de um demonstrativo, inclusive com majoração de valores, né? Houve uma redução, a decisão monocrática reduziu alguns valores e o demonstrativo veio majorado, quer dizer, realmente não tem sentido algum. Então, eu entendo que esse processo, sim, está apto para julgamento, razão pela qual eu devolvo o processo para o relator para análise do mérito, no estado que se encontra. Então, neste momento, é o meu voto. Eu só preciso ver como é que eu vou fazer aqui. Ontem eu tive exatamente um processo na mesma situação. Acho que o Dr. Rubens congelou. Não, tá aí. Só que para não dar problema na hora do registro, Dr. Rubens, ontem eu tive uma situação tivemos uma situação lá na Câmara Superior. Então, aqui me parece que eu tenho que registrar só, não há, como eu não vou votar no processo e devolvo para o relator, eu tenho que registrar aqui só, não há questão antecedente ao conhecimento. Uhum. E não registro mais nada. Então, vamos ver se agora vai dar certo esse processo. Registrar o voto. A princípio, parece que deu. Bom, doutor Bruno, que esteve conosco na sessão em que esse processo teve toda essa discussão. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar a doutora Eduarda pelo voto, doutor Rubens pela análise do processo, muito extenso, com várias idas e voltas, doutora Isabel também. Bom, eu já tinha manifestado na sessão passada, no sentido que eu até o tempo talvez tenha sido bom no registrado naquele momento, que a gente estava entendendo ali por uma questão de cancelamento. Eu acho que a questão deve ser analisada de mérito, né, mas eu acho que não tem que ser convertido em diligência pelas razões que a própria doutora Isabel trouxe. Então, todo mundo já teve a oportunidade de se manifestar diversas vezes. Houve redução, eu fiquei em dúvida realmente se a majoração era em decorrência da atualização dos juros, mas eu fui olhar o DDF, não foi em razão disso, né? Então acho que o processo está apto para julgamento nos termos em que manifestado pela senhora presidente. Nesse sentido, eu vou acompanhar o seu voto, senhora presidente. Obrigada, doutor Bruno. Doutor Odilo? Um problema maior de eu acompanhar aí pela voto de qualidade seria encaminhado para o Dr. Rubens analisar o mérito. Sim. Não haveria problema. Não vejo motivo. Assim, a princípio, eu não vejo motivo nesse registro dessa forma. Então eu acompanho, doutor. Tá bem. Representação? Quer fazer um registro? Aguarda o retorno? A gente vai aguardar o retorno. Então, vamos lá. Então, encerrar debates. Verificando o quórum.
Votação. Isabel, perdoe a interrupção. Eu estou tentando levantar a mão aqui, não estou conseguindo. Desculpa, doutora, eu não vi. Não estou conseguindo, eu aperto e não vai. Não sei por quê. Mas se eu puder só esclarecer uma dúvida que eu fiquei, então os votos seriam para que não haja conversão em diligência e que o processo seja julgado no estado em que ele está. Isso, vai retornar para o relator. Vai Para retornar. análise do mérito. Então vai ser pautado novamente para julgamento, Sim. é isso? Sim. E Uma sessão futura, sim. haverá abertura para algum tipo de manifestação ou, a princípio, só seguirá o rito mesmo? Doutora, a senhora já fez a sustentação, né? Então, Não, sim, eu digo escrita. a princípio, a senhora já fez a sustentação. Então, se precisar fazer algum esclarecimento na próxima sessão de julgamento, aí a senhora pode se manifestar, se for o caso. Agora, deixa eu só confirmar aqui, é que o doutor Bruno sinalizou que me acompanharia, então, pronto, encerrada a votação. Então, vamos lá. Encerrar a votação. Não é questão antecedente. Então, vamos ver se eu consigo gravar agora. Então, voto de preferência. Registrar o voto. Ok. Isso, pronto, deu certo. Então, doutora, o resultado do processo 40... pronto, começou de novo. É uma coisa incrível esse processo, não consigo registrar. Incrível. Encerrar o julgamento. Eu não consigo encerrar. Eu tenho que devolver para o relator, é isso aí, já sei. Espera só um pouquinho, vamos lá. Encerrar debates. Eu já sei aqui como é que é. Então, vamos lá, eu vou ter que registrar de novo. Verificar quórum. Verificando quórum. Votação. Ok, encerrar a votação. Agora sim. Registrar em antecedentes. Ok, gravar. Registrar o voto. Agora acho que vai dar certo. Devolver. Antes de encerrar, devolver para o relator. Muito bem, acho que agora vai, doutor Rubens. Vamos ver. Devolvido. Então, o processo, doutora, foi devolvido para o doutor Rubens, o 4085239. O processo foi devolvido para o doutor Rubens para análise do mérito. Se a doutora quiser acompanhar a sessão, uma sessão futura, quando esse processo retornar para julgamento, a doutora já sabe como proceder, tá bem? Perfeito, doutora. Muito obrigada. Obrigada, Cumprimento a todos novamente. Um bom dia. Peço licença para me retirar da sala. Bom dia, doutora. Muito obrigada. Obrigada. Bom,
Bom, senhores, agora nós temos um último processo, que é o 41.120, Minerva, processo de relatoria do Dr. Rubens. Dr. Rubens, não temos inscritos para sustentação oral. Ok. É um processo de levantamento fiscal. Bom, posso começar, presidente? São duas acusações fiscais: falta de pagamento do imposto em operações de saídas tributadas, apurado por meio de levantamento fiscal específico. E o item 2, recebimento de mercadoria tributada desacompanhada de documentação fiscal, também apurada por levantamento fiscal. Não há nenhuma tramitação anterior, então eu passo direto ao voto. Deixa eu ver aqui se dá para... não, o voto não é longo, eu vou ler ele. O auditor, ele informa que os valores constantes do auto de infração foram apurados por meio de levantamento específico, considerando todos aqueles dados que se considera sempre, né? Os levantamentos foram efetuados por códigos de mercadoria e a diferença apurada considerada decorrente de operação tributada. Há questionamentos e o fiscal se manifesta da seguinte forma: ao contrário do que afirma a defesa, foram computados no levantamento fiscal todos os eventos relacionados às operações, remessas para depósito armado em geral, retorno simbólico, como também saídas simbólicas relativas às vendas correspondentes, às exportações e às transferências entre estabelecimentos. Quando todos esses eventos são registrados correta e regularmente pela autuada, não existe diferença, né? É justamente por isso que a legislação contempla a obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, tanto nas operações reais como nas operações simbólicas. A diferença só vai existir quando há omissão de operações, que é o presente caso. Então, inicialmente, eu afasto todos os pedidos para que se considere nas acusações fiscais o tratamento tributário às operações normalmente praticadas pelo recorrente. Porque, se tratando de omissão de operações, não há como saber aplicar uma isenção, uma redução de base de cálculo. Se é diferença, não dá para você saber como é que isso saiu, de que forma que foi. Então, não dá para... mas normalmente é subção tributária. Pô, normalmente é escriturado, né? Se não escriturou, não dá para eu ter certeza disso daqui. Então, a diferença apurada de levantamento fiscal decorre de operações omitidas ao fisco, não se conhece qualquer detalhe de sua materialidade. A ocorrência de saídas tributadas omitidas ao fisco é presumida em face das discrepâncias apuradas na escrituração fiscal do contribuinte, e como não há registro dessas operações, não há como aceitar sem elementos probatórios a hipótese de que as operações serão transferências entre filiais, saídas de documentação de base de cálculo ou qualquer outro evento que tenha um condão de afastar ou reduzir o imposto exigido no AI. Apenas porque uma boa parte das operações regularmente registradas pela autuada teriam algumas dessas características. Coloco aqui as regras do levantamento fiscal do 509 e 509A, todos aqui já conhecem. Então, mesmo se houvesse a comprovação inequívoca, que não há, tá? Que isso ocorre, que decorre de transferência entre filiais, a gente voltaria naquela mesma situação que nós já discutimos aqui anteriormente, na modulação, etc. Tá bom? A capitulação da infração relativa ao item 1 não deixa margem de dúvidas. O contribuinte entende muito bem a acusação fiscal, dela se defende. Então, assim, com relação aos questionamentos da metodologia do levantamento fiscal, estão afastados, tá? E assim, por exemplo, qualquer alegação no sentido de justificar a diferença que não esteja acompanhada de prova, não são aceitas, tá bom? Então, assim, simplesmente a falar que alguns documentos fiscais teriam sido escriturados no período seguinte, ou que houve movimentação de mercadoria sem emissão de nota fiscal, ou recebimento sem nota fiscal, olha, tudo precisa estar amarrado. A presunção, né, ela é relativa, mas o contribuinte precisa provar, trazer, olha, isso aqui, com isso aqui, você está vendo? Se não fizer isso, não tem como
aceitar, tá bom? Ele elaborou uma planilha interna, tá? Isso também não prova nada. Ele faz uma planilha interna, sem nenhum efeito fiscal, como se fosse prova do que aquilo que ele está falando aconteceu. Ele escreve no papel e fala, olha, não dá, né? Isso não comprova nada. Então, eu mantenho a acusação fiscal, porque o fisco comprovou a ocorrência da diferença, isso está provado, a diferença está comprovada, e as alegações do autuado, elas não são acompanhadas de provas, tá certo? Então, e cabe a ele o ônus de comprovar inequivocamente que não ocorreram os fatos geradores ou que o imposto foi pago. Isso não restou comprovado, então eu estou negando provimento ao recurso ordinário. É assim como voto, senhores. Doutor Rubens, parabenizo pelo voto. O processo já está aberto para registro. Doutor Bruno? Senhora presidente, eu vou acompanhar integralmente o voto do Dr. Rubens. Acredito que realmente o levantamento fiscal é uma presunção relativa, e o contribuinte falhou aqui em não trazer as contraprovas para derrubar essa presunção. Também que poderia ser aventada em eventual sustentação oral para esclarecer, não teve também. Então, acredito que o levantamento fiscal não tem nenhum vício que possa afetá-lo, de modo que eu acompanho integralmente o excelente voto, como de costume, elaborado pelo Dr. Rubens. Muito obrigado, doutor Rubens, doutor Bruno, doutor Odilo. Acompanho também integralmente o relator. Doutor, representação? Não temos nada a acrescentar, não, senhora presidente. Doutor Rubens também acompanho integralmente, sem qualquer acréscimo. Aí, se o contribuinte não trouxe elementos, não há como ter um resultado diferente. Então, eu vou encerrar debates. Aqui doutor Rubens, eu não olhei. Aqui tem a questão da taxa Selic? Me parece que não, presidente. Não? Eu não comentei nada aqui. Daqui para frente eu vou comentar, né, para dizer, olha, os fatos geradores e tal. Então, Não, é 2021, tá certo. Porque senão a gente fica na dúvida aqui, né? Se alguém esqueceu de falar ou se realmente não se aplica aí o caso. Senhor presidente, também só para justificar, como bem mencionado pelo Dr. Rubens, não teve comprovação de transferência entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, de forma que analisar a ADC sem ter prova do quanto ocorrido, acho que não é o fato que a gente está julgando aqui. Sem dúvida, pelo voto do Dr. Rubens, o contribuinte não trouxe elemento nenhum, não trouxe prova nenhuma, então nenhuma dessas alegações elas são suportadas minimamente por algo que se possa analisar, né? Então, encerrar debates. Quórum. Iniciando a votação. Muito bem, então, processo 41.120, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Encerrar a votação. Vamos ver se está tudo certo aqui. Encerrar o julgamento. Muito bem. Muito bem, senhores, encerramos. Então, pauta cumprida. Agradeço a gentileza do doutor Bruno de atender a substituição. Doutor Eduardo também, obrigada pela participação. E eu, então, dou por encerrada a sessão do dia 7 de julho de 2023, da 10ª Câmara Julgadora. Vou pedir a gentileza do Jailson para encerrar a gravação.